O tema da nossa aula de hoje é falar sobre a importância da água nos alimentos. Quando a gente fala sobre água, a gente lembra logo do nosso solvente universal, né? Então, qual é a importância da água? O que a água significa para o alimento? O que a água significa para o ser humano? Então, a água, ela é uma substância composta por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, né? É uma substância que é fundamental, ela tem uma característica química de ser polar, e ela é fundamental para quê? Para a vida, por se destacar como uma substância que é abundante no corpo humano. Quando a gente tem um adulto saudável, esse adulto saudável, o corpo dele se constitui cerca de 60% do peso corpóreo só de água, no qual é dividido aí em dois compartimentos. A gente tem água no líquido extracelular, ou seja, fora da célula, e a gente tem água no líquido intracelular. Com exceção aí do tecido ósseo, né, que a água ela é mantida de forma encapsulada. E, então, tirando o tecido ósseo, que é mantido aí dessa forma encapsulada, a gente tem um intercâmbio entre os líquidos intra e extracelulares. Através de quem? Através da célula, né, através da membrana da célula. Bom, em relação à questão deste líquido. Quando a gente fala em água, a gente sabe que ela pode se encontrar em 3 estados físicos básicos. Cobre cerca de 71% do nosso planeta e a gente encontra ela aí no estado sólido, né, o exemplo, o gelo, no estado líquido, que é o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, e também no estado gasoso, cujo esse estado gasoso, a partir do momento que tem as precipitações, aí a gente tem a formação da chuva, tá? Então, a água a gente tem presente em 97% está presente lá nos oceanos, 2,4% nas geleiras, né, nas calotas polares, 0,6% nos rios, nos lagos, lagoas e nos aquíferos, e 0,01% na forma de vapor. Como é que se dá a formação, então, dessa água lá da chuva, para que a gente tenha acesso a este líquido? Bom, para que a gente tenha essa formação da chuva, a chuva ela faz parte desse ciclo da água na Terra, né? Desse infinito ciclo da água na Terra. Então, tudo é em volta de um ciclo. Como que esse ciclo ele inicia? A luz solar, ela aquece a água, né, na superfície do planeta. Esse calor, ele faz essa água evaporar, ou seja, essa água ela vira vapor, no qual ela se eleva no ar. E à medida que vai esfriando esse vapor de água, ele volta ao estado líquido em forma de gotículas. E aí essas gotículas, elas vão se formar em torno da poeira, em torno de outras partículas, e tudo isso a gente chama de condensação. É o que a gente aprende lá na terceira série, segunda série, né? Quando a gente começa a estudar o porquê da chuva, como é que a chuva cai, como é que ela é formada. Então, tendo esse processo de condensação, a nuvem, ela se forma a partir dessa grande quantidade dessas gotículas. Quando uma nuvem, elas se juntam com outras gotículas, acontece a formação da gota maior. E essa gota, que fica pesada demais para continuar na nuvem, presa lá, ela não tem como continuar devido ao peso. Então, em decorrência disso, a gente tem a formação da chuva, tá? E aí recomeça toda vez esse ciclo da água. Professora, e nessa imagem aí que a gente está vendo que tem essa formação de gelo, né? Então, às vezes, essas gotas de água, elas podem se congelar. E elas viram cristais de gelo lá nas nuvens, do qual esse cristal de gelo, ele se derrete, né, em direção ao solo, ou ele cai dessa forma mais, com temperatura amena, para que a gente tenha, então, a formação da geada. Bom, sabendo de toda essa importância da água, né, da chuva, para que a gente tenha, então, reposição nos oceanos, nos lagos e nos rios, e em relação ao corpo humano, qual é a importância dessa água para a gente? Então, a gente tem aí a água presente em cerca de 40% a 80% de peso do corpo humano, do qual é variável, e isso vai variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a adiposidade, ou seja, com a quantidade de gordura presente nesse organismo, com o estado patológico, ou seja, com a doença do qual esse ser humano ele possa apresentar, tá?
Quando a gente fala em relação à água no organismo humano, a gente começa então a lembrar sobre a importância da água para a questão metabólica. Por quê? A principal função da água é fornecer um meio adequado, né? Quando tem as reações químicas, é ela ser um veículo. Vocês, com certeza, já passaram pela disciplina de tecnologia farmacêutica. Se não passaram, quando a gente faz um medicamento, qual é o principal veículo para a gente poder manipular uma solução? Aquela de pirona em gotas. É a água. Qual é o principal veículo para fazer um xarope? É a água. Qual é o principal veículo para fazer uma suspensão de hidróxido de alumínio? É a água. Por quê? Inclusive, eu cursei a Tec 2 com você, professora. Pois pronto, lá a gente usou a água para que a gente pudesse manipular, né? No qual, nessas reações químicas lá que acontecem, a gente vê que ela é o principal solvente, que auxilia na solubilização dos nossos solutos. Além do que, a gente sabe que a água para o nosso organismo, para a organização metabólica, é ela que mantém a vida da célula, é ela que mantém a vida no corpo humano, tá? Então, em relação a isso, a gente pode, então, dizer que essa distribuição de água corpórea, ela vai variando. Vai variando como? Bom, fator que interfere nesse conteúdo de água no corpo. Se é um adulto, a gente tem 60%. Se é uma criança, a gente tem uma maior quantidade ainda, tá? Porque a criança, ela tem um percentual maior de água no organismo comparado ao adulto. A criança, ela pode ter até 80% de água responsável pelo seu peso corporal. À medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece? Uma diminuição da proporção de água no organismo. Então, a gente vai passando pela faixa etária de ser adulto, chegando lá na idade de ser idoso. Quando chega em ser idoso, o nosso corpo ele contém 40% a 50% do peso corporal que é constituído de água. Essa é a importância que a gente sempre fica dizendo assim, olha, a ingestão de água é necessária para o metabolismo, para manter a homeostasia, para que a gente não tenha problema renal, para que a gente tenha, então, uma água necessária nos músculos, nas vísceras, né, em células teciduais. Célula tecidual, quando ela é calcificada, ela tem uma menor concentração. Mas, quando a gente tem esse aporte de água suficiente e a gente não tem perda, ou seja, quando não acontece a diarreia, um vômito, a privação de um alimento, porque através do alimento a gente também pode ter água, né? Ou quando a gente não se priva de ingestão de líquido, que é a ingestão da água, a gente contém esse líquido importante, mantendo então a nossa homeostasia, ou seja, o equilíbrio de todas as nossas funções, tá? Por que eu disse que depende da adiposidade? Obeso possui menor proporção de água. Por quê? Porque tem um tecido adiposo maior, o que faz com que essa quantidade de água relativa ao peso corporal ela seja menor, tá? Só que assim, é importante a gente chamar a atenção, porque o que o obeso ele tende a fazer? Tomar um diurético. Esse diurético, o que vai ocasionar? Lembra, a célula adiposa, ela está maior, o percentual de água naquele corpo está menor. Tomou um diurético, o que o diurético ele vai fazer? Com que a gente tenha maior perca dessa água ainda. E aí isso pode levar à desidratação. Essa perda de água em uma pessoa que naturalmente o percentual já é reduzido, pode levar a um risco de vida. Tá? Se eu tenho um desequilíbrio homeostático, porque eu tenho essa diminuição da quantidade de água, qual é a consequência para o indivíduo? Uma desidratação, uma intoxicação hídrica, tá? E aí, o que torna-se necessário para a manutenção desse balanço hídrico? A ingestão adequada e a excreção adequada também. Lembra que tudo que a gente ingere, a gente excreta, tá? E aí a gente precisa, então, que tenha esse equilíbrio para que todos os nossos órgãos, bem como os nossos sistemas, né? Aí o rim, o pulmão, o coração, a pele,
Quando vocês passam lá pela disciplina, de cosmetologia, vocês aprendem a importância da água para a pele, para manter essa pele viçosa, né? Essa pele com esse teor mais, digamos que jovial. Professor, é só água? Não, a gente vê a importância do protetor solar também. Mas esse tema a gente deixa lá para cosmetologia. Então, puxando aqui para entender sobre essa água, quando a gente fala da água como um solvente universal, como uma substância crucial para a vida, o que isso tem a ver com a minha disciplina, professora, com o alimento? Tudo, porque a água ela entra no organismo através dos líquidos, mas também através dos alimentos, tá? Então, quando a gente está falando em relação a esse composto essencial, a gente vai ver na aula de hoje sobre a importância dela no alimento, a ingestão dos alimentos, a ingestão de nutrição necessária para que a gente tenha, então, esse equilíbrio e a gente possa suprir a necessidade do corpo humano. Bom, em relação a essa água, né? Então, a gente viu aí que a água ela é um solvente biológico universal, o meio onde ocorrem todas as reações químicas e enzimáticas, reagente de inúmeras reações inorgânicas, meio de dissolução para compostos que tenham a mesma característica química, que sejam polares, tá? Então, ácidos, bases, sais, tudo a gente consegue dissolver em água. Agora, quando é apolar, aí a gente tem que procurar um solvente com mesma característica, seja um éter, ou ainda, se é um composto lipofílico, a gente tem que dissolver em gordura, em ativos que tenham essa característica, tá? A água como solvente biológico universal, ela mantém a pressão osmótica dos fluidos e do volume das células. Lá na regulação da temperatura corporal, quando a gente está numa região muito quente, como é a nossa região, que é bem imprevisível, né? Um dia está quente, que parece assim que está chegando à sensação térmica de 40 graus, praticamente. Parece que a gente está no deserto. O que acontece na nossa pele? Tem-se, então, a produção de suor pelas glândulas apócrinas e pelas glândulas écrinas. Essa produção de suor é para quê? Para evitar com que haja colapso dos nossos órgãos. Então, essa água, esse suor que é expelido através da nossa pele, tenta regular a temperatura corporal para tentar amenizar esse calor, evitando complicações internas, tá? Além do que, é necessário que a gente tenha água no nosso organismo, como eu já falei, tudo que entra sai, para que a gente consiga, então, excretar, eliminar substâncias tóxicas, seja através da urina ou seja através do suor, como, por exemplo, aí a ureia e a amônia, que são excretadas através dessas duas variantes, né, desses dois locais. Outra função da água, na lubrificação, tá? Então, lágrima, saliva, no líquido sinovial. A água está presente também para proteção, né, no líquido amniótico, no líquor. Na digestão, é um componente principal dos sucos digestivos para que, então, as enzimas digestivas, elas possam exercer o seu papel. Para transporte, tá? Então, lá no nosso plasma, a gente tem 95% de água. Além do que, chegou nos alimentos, qual é a principal função? Então, se a gente tem esse nutriente essencial, a gente sabe que a água ela é considerada o adulterante universal dos alimentos. Por isso, a determinação é de grande valia, é de grande importância. Na aula passada, eu cheguei a comentar com vocês que um dos testes que a gente poderia avaliar na análise fisicoquímica do leite, que poderia dar um leite adulterado, era justamente a incorporação de água nesse leite, fazendo com que houvesse dissolução na sua composição, e esse leite dissolvido, esse leite diluído, ele estaria adulterado. Então, esse solvente, ele é um dos principais responsáveis por adulterar a composição do alimento. Usualmente, a quantidade de água nos alimentos ela é expressa pelo valor da determinação da água total que contém nesse alimento.
É óbvio que esse valor não dá toda a informação necessária de como a água ela vai estar distribuída no alimento como um todo, tá? A gente não tem como saber como é que a água ela está ligada lá em todo o alimento. Porém, quando a gente consegue descobrir o teor dessa água, a gente consegue verificar se vai ser permitido o desenvolvimento de algum micro-organismo ou não. Por quê? O que o micro-organismo ele precisa para ele se proliferar? Ele precisa de vitamina, ele precisa de sais, ele precisa de eletrólitos, ele precisa de água. Quanto mais água presente no alimento, adulterando a formulação, maior a probabilidade de ter o desenvolvimento de algum micro-organismo, tá? Há também o fato de uma parte da água que pode estar presente naquele alimento, ela não ser congelável. Então, isso nos leva a crer que existem moléculas de água com propriedades e com distribuição diferentes no mesmo alimento. Dessa forma, lá no alimento, a gente vai achar dois tipos de água: água livre e a água combinada. O que significa água livre? É aquela que é fracamente ligada ao substrato. Ela é fracamente ligada a uma molécula, então ela está funcionando no alimento só como uma espécie de solvente. A água ela está livre. Se ela está livre, é um solvente, o que ela está permitindo crescer ali? Um micro-organismo. E também está permitindo com que haja reações químicas. Lembra que ela é um solvente pelo meio do qual acontecem as reações químicas. E aí, se ela está livre, tem um meio propício para que tenha crescimento de micro-organismo e reações químicas, a eliminação dessa água livre no alimento é mais fácil. Outro tipo de água que a gente pode encontrar lá no alimento, a água combinada. Ao contrário da água livre, que ela é fracamente ligada lá no substrato, essa água que ela é mais que ela é combinada, ela está fortemente ligada a esse substrato. E aí a gente tem dificuldade na eliminação dela, porque ela não é utilizada dessa vez só como um simples solvente. Ela não permite o desenvolvimento de micro-organismo porque ela está ligada, então ela consegue retardar as reações químicas, tá? Então, no alimento, a gente pode encontrar esses dois tipos de água: água livre e água combinada. Quais as propriedades físicas da água? Então, a gente tem ponto de fusão, ponto de ebulição, tensão superficial, calor específico, densidade, dilatação anômala e difusidade térmica variante. Se a gente encontra a água em três formas físicas, a gente encontra um ponto necessário que com a fervura ela vai evaporar, encontra um ponto necessário que com a baixa de temperatura ela pode condensar, tá? Se a gente tem essa água ligada nos alimentos, o que vai acontecer? Na água ligada, que é aquela água que não está ligada ao substrato, a porção aquosa ela fica em contato com o soluto. Os outros constituintes lá do alimento, eles não são aquosos. E isso vai exibir uma mobilidade reduzida. Significa dizer que não vai congelar a menos de 40 graus Celsius. Essa quantidade de água ligada, a gente encontra em pequena quantidade nesses alimentos, tá? E aí, quando a gente observa no slide de vocês, diz não está disponível, na verdade ela está disponível, tá? Reações enzimáticas. E ela fica lá aprisionada. Corrige isso aí nos slides para vocês. Na água ligada, perdão, recapitulando, confundi aqui as informações. A água ligada é a água combinada, perdão. A água ligada é a água combinada, é aquela que está ligada ao substrato. Se ela está ligada ao substrato, a gente tem uma pequena quantidade dela disponível para que haja reação química e uma pequena quantidade dela disponível para o crescimento do micro-organismo. E também não vai acontecer as reações enzimáticas, tá?
a mobilidade dela, ou seja, de atravessar aquele alimento, de interagir em todo aquele alimento, é reduzida. E ela não congela a menos 40 graus Celsius. Essa é a água ligada. Já na água livre, a água livre, sim, essa é a porção aquosa do alimento que está disponível para o crescimento microbiano e atividade enzimática. Só que, apesar dela estar disponível, ela não fica passando em torno de todo o alimento, ela não flui livremente por esse alimento. E a gente tem essa principal fração aquosa nos alimentos como característica da água livre, e a retirada dessa água de um alimento acontece por um processo de secagem. Então, seca o alimento ou solidifica ou congela, é possível retirar essa água que está desligada, essa água que está solta, que está funcionando como um meio propício para o crescimento microbiano, como um meio propício para que tenha uma reação química lá, tá bom? Bom, qual é a atividade da água? Então, se a água está presente no alimento, essa água ela pode deteriorar quando há esse crescimento do micro-organismo, quando há uma atividade enzimática, quando há uma reação química que vai depender do grau de água livre desse alimento. E a gente tem como calcular essa atividade da água, tá? Então, como que calcula a atividade da água disponível no alimento, que pode levar a um crescimento de micro-organismo, que pode levar a uma reação química? Para isso, utiliza-se... Oi, meu amor. Você pode voltar o slide anterior rapidinho para mim, por favor? Posso. Água livre. Voltei. Pareceu para ti? Sim. Pronto. Beleza, obrigada. Por nada. Pode passar. Pode. É porque eu tiro foto dos slides, depois eu fico revendo e estudando aí. Sim, não tem problema não. Pode ficar à vontade, tá bom? Aí eu tinha perdido esse anterior, agora eu já peguei. Obrigada. Pronto. Pode prosseguir. Nada. E aí, o que que a gente encontra? A gente encontra essa fórmula, né? A atividade da água é igual à pressão de vapor da água no alimento dividido pela pressão atmosférica. Professora, qual é a consequência desse excesso de umidade? Se a gente sabe que tem água livre e a gente sabe que tem água combinada, a umidade de um alimento ela está relacionada à estabilidade desse alimento, à qualidade desse alimento, à composição desse alimento. O que que isso pode afetar no meu alimento? A estocagem. A partir do momento que eu estoco um alimento, que ele tem uma alta umidade, qual é a consequência disso? Ele vai se deteriorar mais rapidamente. Por quê? A água não está livre? Não está fazendo com que tenha ali um crescimento microbiano? Então, alimentos estocados com alta umidade irão se deteriorar mais rapidamente do que aqueles alimentos que possuem uma baixa umidade. Exemplo, quando a gente tem um grão, né? Um grão, quando ele tem uma umidade excessiva, o que acontece naquele grão? Um crescimento de um fungo. E qual é a consequência se desenvolver um fungo ali? Pode ter uma aflatoxina. E qual é a consequência da aflatoxina para o organismo? O que vem a ser uma aflatoxina? É uma micotoxina que é produzida por um fungo do gênero Aspergillus, do qual pode estar presente no alimento, que vem ser considerado um risco tanto para a saúde humana quanto para a saúde dos animais, tá? Então, quando você vê aquela amêndoa, né, ou ainda aquelas, esqueci o nome, é amendoim mesmo, que a gente vê que às vezes em volta fica cheio daquele fungo marronzinho, ou então tá mais escuro. O que aquilo pode ser? Pode ser uma aflatoxina, é um metabólico. É um fungo que pode produzir um metabólito tóxico, tá? E aí essa aflatoxina, ela pode trazer um prejuízo em relação à saúde humana, tanto do homem quanto dos animais, tá? Consequências disso. Então, para vocês terem ideia, existe até, falando sobre essa aflatoxina, existe até legislação para que a gente tenha o controle em relação à saúde dos consumidores e à capacidade econômica
né, dos produtores, daqueles comerciantes. Na Anvisa, eu pesquisei, existe a resolução número 7 de 2011, que fala sobre os limites máximos tolerados de micotoxinas nos alimentos. E entre as micotoxinas está a aflatoxina, tá? Como um metabólito que não pode estar presente. E o que que faz, professora, lá no organismo humano? Sintoma clínico, por exemplo, é a febre, é a icterícia, é o vômito, uma lesão hepática, e em alguns casos, quando são casos bem agravantes, pode ser até mesmo fatal, tá? Bom, outra consequência, além da umidade, né, além da estocagem, a embalagem. Até o tipo de embalagem, de acordo com o alimento, tem que ser baseado nesse teor de água que possui o alimento. Por quê? Em determinada embalagem, se tem uma umidade excessiva, isso aumenta a velocidade de escurecimento de um alimento, por exemplo. Um vegetal, uma fruta desidratada. Qual é a consequência? A velocidade desse escurecimento no vegetal, na fruta desidratada, ou ainda uma oxidação, né? Isso pode fazer com que, então, tenha interação, fazendo com que essa umidade, fazendo com que a embalagem, ela não consiga proteger o alimento. E aí, esse alimento, ele ser deteriorado, ele ser perdido. Fora que alguns produtos precisam ser retirada essa quantidade de água durante o processamento, né? No trigo, para a fabricação do pão, nesses produtos de padaria, esse conteúdo de umidade ele tende a variar, tá? Então, de acordo com o alimento, a gente tem uma umidade variável. Eu até coloquei ainda há pouco, vou até voltar ao slide, para falar sobre essa quantidade aí da água. Vou até voltar aqui, ó. Olha só o teor de água nos alimentos, nesse slide. Na carne, tem 50% a 70%. Na maçã, na laranja, 85% a 90%. Então, a gente vê que é grande a quantidade de água. Eu vou embalar essa maçã, essa laranja a vácuo, deixar esse alimento lá, fazendo com que tenha interação. É lógico que eu vou aumentar o tempo de apodrecimento, de deterioração desse alimento, né? Quando a gente já observa o leite em pó, o leite cru, arroz cru, a gente vê que de acordo com os alimentos, a gente vai tendo quantidades diferentes de água, tá? Bom, então voltando lá para o slide onde a gente estava. Em relação a essa atividade da água, né? Então, quanto maior a aproximação da atividade da água, baseado nessa fórmula que eu acabei de mostrar, maior é o risco do alimento ele ser perecível. Exemplo, observe esse slide aqui que eu botei para vocês. Na carne, nos pescados, né? Então, a gente viu aí que está próximo de 1. Então, a maioria dos micro-organismos, eles tendem a alterar os alimentos e todos os patógenos transmitidos também, quando é carne e pescado fresco, tá? Quando é leite evaporado, pão embutido, que está entre 0,98 e 0,93, o que a gente pode ter lá? Salmonela, pode ter frequências de bactéria ácido lática. Lá na carne bovina seca, no leite condensado, corre o risco de ter estafilococcus aureus, fungos produtores de micotoxina, leveduras e fungos, que são micro-organismos primários que levam à alteração. Lá na farinha, nos cereais, nos vegetais, não se multiplica as bactérias patogênicas, porém a gente pode ter alteração por micro-organismos xerófilos, halófilos, tá? E aí, assim como esses alimentos, outros alimentos também, a gente tende a ter, quanto maior de um, maior a capacidade do alimento ele ser mais perecível de acordo com a atividade da água. Bom, se essa umidade ela está correlacionada à estabilidade e à qualidade, eu já até citei isso para vocês sobre a estocagem, né? Então, alimentos estocados com alta umidade, eles se deterioram. Exemplo aqui, o grão, né, o milho, esse grão com uma umidade excessiva, ele se deteriora muito rápido e tem crescimento de fungos, né, de toxinas como a aflatoxina. Exemplo, o milho verde, né, aquele milhozinho cozidinho delicioso, mas caso haja um armazenamento incorreto, uma estocagem incorreta, já que tem uma alta umidade,
a probabilidade de desenvolver essa toxina, que é tóxica de fato para o ser humano, é maior. Na embalagem, um exemplo, né, que eu falei para vocês, nós temos os vegetais, as frutas desidratadas, né, o ovo em pó, aumenta aí, aumenta essa velocidade de escurecimento de acordo com o aumento da umidade. Não só isso, aquelas embalagens que são permeáveis à luz, né, pode ocorrer a reação química de fotólise, ou ainda pode ocorrer a oxidação, né, com a ação do oxigênio, levando ao escurecimento. Outro, o processamento, como eu já citei, né, a umidade do trigo para a fabricação de pão e produtos de padaria. Então, a quantidade de água é importante nessa questão de processamento de vários produtos. Limite da umidade, né? Se a gente fala que a gente tem essa quantidade de água, então qual é o limite? Qual a umidade, o conteúdo de umidade que pode variar nos alimentos? Então, essa tabela, ela nos mostra uma quantidade de umidade máxima permitida de acordo com cada alimento. Vamos pegar aí o exemplo do arroz. Lá no arroz, naqueles grãos de arroz, a umidade máxima permitida é de 12 a 15. Nas sopas desidratadas, de 13 a 21. Por quê? Quanto maior a umidade, maior o cuidado com a estocagem e processamento. Quanto menor a umidade, menor a probabilidade de ter água livre, menor a probabilidade de ter, então, desenvolvimento e crescimento microbiano. Bom, sabendo-se que a umidade, ela pode interferir aí diretamente no meu alimento, existem testes, métodos que são utilizados para determinar a umidade de um alimento. Então, quais são esses testes? Método de secagem, método de destilação, método químico e método físico. Vamos agora a gente observar cada um desses métodos, tá? Então, todos os métodos, eles são simples. Entretanto, esses métodos, mesmo eles sendo simples, eles são um pouco imprecisos. Por quê? A gente não consegue separar completamente a água do produto. Por que a gente não consegue separar completamente a água desse produto? O que a gente já conversou? No alimento, a gente tem uma água ligada e tem a água livre. Na água conjugada, ela está ligada ao meu substrato. A água livre, ela não está ligada, ela está funcionando como um solvente. Crescimento microbiano e reação química pode acontecer ali. Então, essa água que está conjugada, eu não vou conseguir separar ela totalmente do meu produto. Ela está ligada ao substrato. Então, essa separação, ela acontece de forma incompleta, apesar de um método ser utilizado para determinar essa umidade. Fora que, em relação à determinação desses métodos, pode acontecer a decomposição do produto com formação de água além da original. E isso a gente diz que é o processo de hidrólise, quando acontece a quebra da molécula, né, e aí leva à formação de uma molécula de água. Além do que, em alguns alimentos, a perda de substâncias voláteis. Se eu tenho perda de substâncias voláteis, eu vou ter evaporação. Uma vez que eu tenho evaporação, eu tenho perda de moléculas de água para o meio ambiente, tá? Então, métodos são simples, no entanto, eles são considerados métodos um pouco mais imprecisos. Bom, vamos conversar sobre cada um método. Então, começando aí a falar sobre o método de secagem. O método de secagem, ele é o método mais usado em alimentos. Para quê? Para que eu consiga determinar o teor de umidade desse alimento, eu tenho que me basear na remoção da água através de um aquecimento. E para isso eu vou usar a estufa, tá? Então, o ar quente, ele é absorvido por uma camada bem fina desse alimento, e ao ser absorvido por essa camada fina do alimento, ele é conduzido para onde? Para o interior da condução. E aí eu tenho uma condutividade térmica. Essa condutividade térmica, turma, ela geralmente é baixa, ela costuma levar um tempo até atingir o calor em proporção mais intensa. Devido a isso,
de utilizar esse alimento, deixando ele secar lá na estufa, é que esse método ele pode levar algumas horas, porque tem que funcionar essa condutividade térmica que começa baixa e leva um tempo para ela atingir uma maior proporção. Esse método de secagem em estufa, ele pode demorar aí cerca de 6 a 18 horas a 100 graus Celsius ou ainda 102 graus Celsius no máximo, tá? Teve a evaporação. O que acontece? Então, se a gente tem essa remoção por aquecimento, depois que acontece a evaporação, esse alimento, né, essa remoção da água, ela pode resultar numa remoção incompleta. Se essa água estiver fortemente ligada, presa por forças de hidratação, ou se o movimento dessa água ele foi impedido porque não teve uma difusão facilitada, isso eu terei como consequência uma remoção incompleta da água. E daí vai formar uma crosta na superfície do alimento. Agora, se por outro lado, essa evaporação ela for constante, tiver uma excessiva retirada de água, de substâncias voláteis ou de qualquer reação lá no meu alimento, aí, por consequência, eu vou ter, então, uma quantidade próxima do valor real para que eu consiga ter a exatidão do método, tá? Só que, o que pode influenciar para que o meu método ele seja falho? Primeiro, a temperatura da secagem. Se eu boto uma temperatura de 70, de 60 graus Celsius, mais horas vai levar esse alimento lá na estufa para secar. Se eu boto uma temperatura acima, eu não vou ter a quantidade suficiente durante a medição, uma vez que essa água vai evaporar mais rápido. A temperatura. Qual é a temperatura ideal? Um pouco acima de 100 graus Celsius, para evitar com que a água ela se evapore por completo, tá? Bom, outra questão que pode influenciar a umidade relativa e a movimentação dentro da estufa. Se eu coloco o alimento dentro da estufa para que eu consiga analisar qual é a perda de água desse alimento, eu não posso estar indo lá toda hora abrir a porta dessa estufa. Porque eu estou utilizando um método para que seque aquele alimento e eu venha, então, verificar qual é a quantidade de água que estava presente naquele alimento. A cada vez que a gente abre a porta, a gente está interferindo no método. Outra coisa que pode interferir, o vácuo na estufa, a formação da crosta em volta da superfície da minha amostra. Quanto mais crosta, mais difícil essa água fica de evaporar. O material que eu vou utilizar, a hora de pesar essa amostra frio e a amostra quente, para saber qual a quantidade de água que evaporou, que perdeu, que levou à desidratação daquele alimento, tá? O número, a posição das amostras que a gente coloca dentro da estufa, tudo isso pode interferir no meu método. E como é que eu posso preparar a amostra para ela poder secar e eu verificar qual o teor de umidade naquele alimento? Então, vamos lá. Amostras líquidas. As amostras, quando elas são líquidas, a gente coloca essa amostra em banho-maria, espera evaporar essa água até a consistência da amostra ficar pastosa. Quando é uma amostra açucarada, o que vai acontecer? A água ela vai evaporar, vai formar uma crosta dura na superfície do alimento que vai impedir a saída de água do interior desse alimento. Com isso, adiciona-se o que? Areia, asbesto, pedra-pume em pó misturada na amostra, para aumentar a superfície de evaporação. Porque a crosta em volta do alimento ela está impedindo a água de ser evaporada. Então, na hora que coloca areia, que coloca pedra-pume em pó, isso aumenta a superfície de evaporação. E a gente quer, de fato, desidratar aquele alimento. A gente quer, de fato, perceber qual é o peso dele final depois que essa água ela foi evaporada. O peso da amostra, né? Esse peso da amostra, ele vai variar entre 2 a 5 graus Celsius.
a 5 gramas, perdão. Isso depende muito da quantidade de água do produto, tá? E aí, ela deve, quando a água do produto ela sai, ela deve ser bem espalhada no cadinho, formando uma camada fina. O que é o cadinho? É um equipamento de laboratório. Vocês com certeza conhecem o grau, né? Grau e pistilo quando a gente usa para maceração. O cadinho é aquele que não tem um biquinho, né? Ele é redondinho e parece um grau. E a gente observa, então, esse espalhamento formando essa camada fina nessa vidraria. Bom, se eu considero o tipo de estufa, né, o tamanho da partícula, o cadinho utilizado e a pesagem da amostra, o que pode influenciar o tamanho da partícula, professora? O tamanho da partícula, turma, ele deve ser moído, né, com uma espessura bem menor possível para poder facilitar a evaporação da amostra. Então, se eu estou trabalhando com produtos que são grãos, o que eu tenho que avaliar quando há a perda, a evaporação da água? O que eu tenho que fazer com a partícula desse alimento? Moer. Quanto menor a espessura, maior será a facilidade em evaporar essa água, tá? Então, alguns estudos, eles demonstram que a velocidade de evaporação da água no alimento ela é maior quando o cadinho é usado de alumínio do que o de vidro, ou ainda de porcelana. Maior ainda quando o cadinho, né, o equipamento do qual você vai usar para moer, para macerar, ele é mais raso do que ele mais fundo. E estudos também demonstram que é mais rápida acontece essa evaporação da água quando a estufa ela é grande com uma ventilação forçada do que uma estufa simples, tá? Ok, preparei a minha amostra, coloquei lá dentro da estufa, esperei a evaporação da água, e aí, professor, o que eu tenho que analisar? Como é que eu vou pesar essa amostra? A amostra ela só é pesada depois que esfria. Se ela é pesada quente, isso interfere lá no meu resultado. Eu posso ter um resultado falso, tá? Então, espera a amostra esfriar completamente no dessecador e aí leva essa amostra para a pesagem. Bom, qual é a desvantagem de utilizar esse método? Tá? Então, o procedimento ideal durante esse método de secagem é levar uma amostra em um cadinho seco, né, tara lá na balança, leva para dentro da estufa, espera o tempo de evaporar, retira a amostra, espera o tempo de esfriar, e aí eu vou pesar a amostra e fazer a comparação daquela amostra que antes foi colocada no seu estado normal e aquela amostra que depois de ser submetida ao aquecimento com a água evaporada, tá? Nessa água que fica dentro do cadinho, a gente faz, então, a subtração, a diferença do peso da amostra úmida com o peso da amostra seca. Bom, qual é a desvantagem desse método? Desvantagem é a baixa condutividade térmica dos alimentos. É um método que leva muitas horas, tá? Então, se eu tenho um método que leva muitas horas, por consequência, eu posso ter aí alguns produtos que têm um teor de açúcar, por exemplo, ou ainda carne que tem um alto teor de gordura, que deve ser ressecado em uma temperatura que não exceda 70. Se exceder a 70, isso pode decompor o meu produto. Açúcar, por exemplo. Açúcar que tem, quando eu coloco em uma estufa acima de 70 graus, pode decompor. E aí não vai servir. Outra limitação do método é a remoção incompleta dessa água devido a uma substância ser volátil. Por quê? O condimento, por exemplo. Quando eu coloco um condimento lá na estufa para que tenha evaporação, a volatilização da água desse condimento leva a perda de peso na amostra. Se eu tenho perda de peso na amostra, eu posso computar isso como uma perda de água. E não foi a perda da água, é perda da amostra. Então, isso pode interferir no meu resultado. Outra, a variação da temperatura. Por exemplo, alguns produtos, eles são muito higroscópicos. E aí, o necessário é tampar
dissipar esse produto lá no dessecador, porque quando ele é higroscópico, ele pode absorver a água ao sair daquela estufa. Se ele absorve água, qual é a consequência? Ele pode aumentar a quantidade de água lá no dessecador. E isso pode fazer com que tenha o erro durante a pesagem, durante a verificação. Outro, alguns alimentos, eles podem conter açúcar redutor ou ainda proteínas. E isso pode sofrer um escurecimento. E quando sofre um escurecimento, eu tenho certeza que o professor Irã já falou para vocês sobre a reação de Maillard, que é uma reação que forma um composto volátil, como por exemplo o dióxido de carbono, e leva também a um composto carbonílico, tá? Então esses compostos aí, a gente tem compostos que são medidos erroneamente, né, de forma incorreta, como se fosse a água evaporada da estufa, e não é. Na verdade, formou um composto volátil e isso faz com que tenha alteração no meu resultado final, da minha amostra final, tá? Bom, em relação aos tipos de métodos de secagem, né? Então, segundo método, a gente falou aí da secagem por estufa, agora a gente vai falar sobre a secagem utilizando a radiação infravermelha. Na secagem por radiação infravermelha, quando eu comparo com o método de estufa, ele é um pouquinho mais efetivo. Por que é um pouco mais efetivo? Porque vai envolver a entrada, a penetração do calor dentro da amostra. Lá no método de estufa, o calor ele é por fora, espera 6 a 8 horas para que tenha condutividade elétrica de fora para dentro do alimento. Aqui na radiação infravermelha, não. A penetração de calor ocorre diretamente para o interior do alimento. E isso diminui o tempo de secagem, tá? Então, para isso, o que a gente utiliza? Uma lâmpada infravermelha, tá? Ao utilizar essa lâmpada de radiação infravermelha, é uma lâmpada que tem 250 até 500 watts de potência. Essa lâmpada, ela tem uma distância que a gente tem que considerar entre a lâmpada e a amostra, para que não tenha interferência da ação do calor da lâmpada em cima daquela amostra. Então, no mínimo, 10 centímetros entre a amostra e a lâmpada colocada em cima daquele alimento, para não ter a decomposição. A espessura da amostra deve ficar entre 10 a 15 milímetros, e o tempo de amostra vai variar muito de acordo com a amostra que a gente vai trabalhar, tá? Então, o tempo de amostra não, perdão, o tempo de secagem vai variar muito com a amostra que a gente trabalha. Se a gente está trabalhando com um produto que é mais cárneo, deixa lá 20 minutos a ação dessa lâmpada infravermelha para tirar essa umidade da amostra. Agora, se estamos trabalhando com grãos, o tempo ele é reduzido, 10 minutos é o suficiente. Qual é a desvantagem de usar esse método? Apesar de a penetração do calor ela ser encurtada, ela ser reduzida quando eu comparo com o uso da estufa, ainda assim é um método lento, porque só vai secar uma amostra por vez. Lá na estufa eu posso usar estufas grandes e colocar diversas amostras. Aqui não. Aqui eu dependo de lâmpadas de infravermelho em cima dessa amostra. Então, a desvantagem é o método lento por poder secar uma amostra por vez. E qual é a consequência? Se eu quiser repetir esse método, pode não ser muito bom. Por quê? Pode ter uma variação de energia elétrica durante as medidas, tá? Então, esse é um dos métodos que pode ser utilizado, mas que também há intercorrentes, que também pode ter desvantagens, beleza? Outro método utilizado aí para análise físico-química do alimento, para a gente saber em relação ao teor de água, o micro-ondas. Lá no micro-ondas não é considerado um teste padrão, também não é um teste novo, tá? Por que ele não é padrão? Porque a energia do micro-ondas, ela é uma radiação eletromagnética.
E essa radiação eletromagnética, ela tem uma frequência que pode variar entre 3 MHz a 30.000. Então, o que acontece lá no micro-ondas? A partir do momento que tem o aquecimento de um material, pode acontecer 2 mecanismos. Uma rotação dipolar ou uma polarização iônica. Então, quando a gente coloca uma amostra úmida que é exposta à radiação do micro-ondas, moléculas com cargas elétricas dipolares, como por exemplo a água, vai girar na tentativa de alinhar os seus dipolos, para que tenha mudança do campo elétrico. A gente conversou no comecinho da aula que a gente tem na água uma molécula que tem polos, né, que tem cargas elétricas. Então, se essa amostra ela é úmida e tem um aquecimento do micro-ondas, vai girar os dipolos da molécula da água para que tenha mudança do campo elétrico. A fricção que resulta disso vai criar o quê? Calor, do qual esse calor vai ser transmitido para as moléculas vizinhas. Então, por isso que quando tu coloca um alimento lá no micro-ondas, ele aquece o teu material mais rapidamente. Só que quando ele aquece a tua comida, às vezes ele não aquece como um todo. Você vê que a parte de baixo ela está mais aquecida do que a parte de cima. Por quê? Porque esse aquecimento ele acontece de forma seletiva. Na área que tem maior umidade, ele atinge o ponto de ebulição da água. Ele aquece de forma mais rápida. Na área que tem menos umidade, não atinge o ponto de ebulição. Então, dessa maneira, o calor lá no micro-ondas, em torno do alimento, ele tem que ser distribuído de forma uniforme, tanto na superfície do alimento, como dentro desse alimento, para poder garantir a evaporação da água, tá? Então, por isso é que a gente diz que não é um método padrão, porque a gente depende de uma frequência de calor que possa aquecer tanto a superfície quanto internamente, levando à evaporação dessa água, evitando com que haja a formação da crosta lá na superfície do nosso alimento, beleza? Bom, para que evite... Pode falar, meu bem. Oi, meu amor. Por isso que as coisas mais líquidas, ela tende a esquentar mais rápido no micro-ondas, né? Isso, por conta do ponto de ebulição. Já que a gente um leite, né, que você quer esquentar, uma água, você não tem a água ali conjugada, como está no alimento. A água lá está no seu estado livre. Então, se a água está no estado livre, ela está disponível para que ocorra uma reação química. Se a água está no estado livre e tem ali uma frequência de calor que está sendo aplicado nela, logo a gente tem um aquecimento mais rápido. Agora, no alimento que a gente encontra tanto a água livre quanto a água conjugada, aí nessa amostra a gente vai ter um pouco de dificuldade, porque na área que tem maior facilidade, tem maior umidade, atinge o ponto de ebulição, pronto, aquece. Na área que não tem tanta umidade assim, a gente tem que aguardar para que então aconteça toda a distribuição de calor de forma uniforme naquele alimento. Por isso que, às vezes, 30 segundinhos não é o suficiente para aquecer todo aquele alimento, tá? Quando a gente faz o teste, né, na nossa amostra, para a gente evitar que a amostra ela seja jogada para fora do cadinho, devido a esse calor que vai acontecendo aí de regiões mais úmidas para as menos úmidas, a gente mistura a amostra com cloreto de sódio, mistura a amostra com óxido de ferro, tá? E aí, o que isso vai fazer? Vai fazer com que haja absorção mais forte da radiação do micro-ondas para que acelere a secagem do alimento, tá bom? É assim que acontece esse método de secagem lá no micro-ondas. Os dessecadores. Dessecador, ele é um outro método que pode ser utilizado. Esse método de secador, ele é utilizado com vácuo e compostos químicos que vão absorver a água do alimento. Só que assim,
temperatura ambiente, a secagem ela é muito lenta. Então, em alguns casos, pode levar meses. Por isso que o uso de vácuo e de temperatura em volta lá do nosso alimento, em torno de 50 graus Celsius por aí, é bem mais satisfatório. Beleza? Bom, outro método que a gente pode utilizar. Então, eu falei para vocês que existe um método de secagem. A gente já viu os tipos de métodos de secagem para determinar o teor de umidade do alimento. Outro método, agora, para determinar o teor, são métodos de destilação. Nesse método de destilação, o que significa? Ele é um método que já existe há muitos anos. Ele não é mais muito utilizado como um método de rotina, porque ele demora bastante. Só que ele tem a vantagem. Qual é a vantagem? Ele protege a amostra contra a oxidação pelo ar. E se eu protejo a amostra em relação à oxidação, o que eu consigo proteger? Eu consigo evitar com que haja decomposição. Porque quanto menor oxidação, menor capacidade de reagir com oxigênio, menor a chance de decomposição devido à alta temperatura lá na secagem direta do meu alimento, tá? Mais utilizado para esse método de destilação são os grãos e são os condimentos. Por quê? Porque eles possuem muita matéria volátil. E já que tem essa matéria volátil, é mais fácil de, ao utilizar esse método, a gente conseguir recolher a separação da água no solvente orgânico. Então, o que a gente utiliza para poder realizar esse método? Antes de falar do método de Karl-Fischer, o que a gente utiliza? A gente pesa uma quantidade de amostra, né, que dê aí uma quantidade de água entre 2 a 5 ml, coloca no frasco, junto com essa amostra, coloca o solvente de ponto de ebulição que seja maior que a água, né, para cobrir a amostra, liga o frasco no condensador, que é esse aparelhinho que está aí no slide de vocês, e aquece. Com isso, espera toda a destilação, né? A destilação, ela chega a aparecer quando o frasco, né, o frasco graduado da coleta, ele apresenta 2 níveis de água, onde a gente vai ter a água e o solvente. Então, a gente vai ver que vai ter o solvente acima da quantidade da água e aquela água ela fica retida nas paredes de vidro, tá? Com um fio de cobre, levando, então, lavando esse fio com tolueno dentro desse frasco coletor. E aí, a gente pode utilizar esse método. Professora, qual é a consequência desse método de destilação? Se a gente está utilizando o destilador e a gente está vendo que esse equipamento ele fica em volta desse aparelho e a gente tem perda dessa água, a gente pode ter gotícula de água em volta desse vidro. A gente pode ter, então, também uma dificuldade na leitura durante o menisco, né, lá no aparelho. Pode ter uma evaporação incompleta da água, outra consequência, tá? Bom, fora esse método de destilação, qual outro tipo de método que a gente pode utilizar aí para determinar o teor de umidade? O método químico de Karl-Fischer. Nesse método químico de Karl-Fischer, ele é o único método químico usado para alimento, tá? Para isso, a gente usa um reagente, e esse reagente ele foi descoberto por Karl-Fischer, por isso que leva o nome de Karl-Fischer, porque foi o homem que descobriu em 1936, no qual, para esse reagente, é utilizado iodo, dióxido de enxofre, piridina e um tipo de solvente, que pode ser o metanol. Nesse método, a gente faz uma titulação com iodo, e aí, ao realizar essa titulação com iodo, né, a gente observa, então, que esse reagente de Karl-Fischer, ele é um dissecante poderoso. A amostra e o reagente, a gente protege em relação à umidade atmosférica, e na titulação, a gente observa que a solução da amostra, ela fica de uma cor amarelo canário, aquele amarelo bem forte, né? Então, quanto mais tem água presente, vai mudando para amarelo escuro.
E no ponto final já vai tendo aquela cor amarelo-marrom, característico do iodo em excesso. Então, através desse método, a gente consegue ver uma titulação visual, tá? É menos precisa que aquele procedimento do qual a gente pode empregar a medida eletrométrica, tá? Porém, nesse caso, a gente utiliza aí o equipamento que emprega um eletrodo de platina e a gente consegue, então, verificar a questão da cor em relação à mudança da nossa amostra. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que a gente vai ter a água total, dificuldade de visualizar uma amostra colorida e evitar com que algum produto possa reagir com iodo, como é o exemplo da vitamina C. A vitamina C, a gente vê aí que presente lá nas substâncias nos alimentos, pode ter uma interação com iodo. Se o reagente do Carl Fischer contém iodo e a gente precisa dele para fazer titulação, por consequência, ao ter essa interação, a gente pode ter um resultado falso negativo, tá? Então, é um método que pode ser falho, principalmente quando a gente tem aí amostras que não dão bom resultado pelo método de secagem, que não dão bom resultado a partir do momento que interage quando há presença de vitamina, tá? Quando é que a gente aplica o método de Carl Fischer? Nós, enquanto farmacêuticos, se a gente for avaliar um alimento, né, trabalhar numa indústria de alimento e realizar esse tipo de teste. Aplica o Carl Fischer em amostras que não tem bom resultado lá na secagem a vácuo. Por exemplo, nas frutas, nos vegetais desidratados, nas balas, no chocolate, num café torrado, num óleo, numa gordura, tá? Em um alimento que é rico em açúcar, em um alimento que é rico em mel, que é rico em proteínas, dá para utilizar o método de Carl Fischer. E aí a gente consegue, então, determinar a umidade. Tanto umidade em gases, em líquidos e em sólidos. A gente consegue determinar com esse tipo de método. Bom, além do método químico, existe também os chamados métodos físicos. O que são os métodos físicos em relação ao nosso alimento? Tá? Então, a gente tem aí a absorção, né, de radiação infravermelha, que é uma medida na qual a radiação em comprimento de onda, ela é inserida no meu alimento e a partir disso, a partir do momento que tem essa absorção desse comprimento de onda, a gente consegue obter uma quantidade de água na amostra, tá? Outro tipo de método físico, a cromatografia gasosa. É uma técnica pouco conhecida e pouco usada. Só que assim, é uma técnica cara, é uma técnica muito rápida, em cerca de 5 minutinhos a gente já tem a resposta e pode ser aplicada em alimentos que têm uma ampla faixa de umidade. O alimento ele pode ter uma umidade de 8% até mesmo 56%. Então, exemplo de alimentos aí que a gente consegue aplicar essa técnica de cromatografia gasosa nos cereais, nas frutas, em produtos que são derivados de frutas, tá? Em produtos que a gente pode utilizar como padrão a secagem em estufa também. Cromatografia gasosa pode ser utilizada correlacionando aí com a secagem em estufa. Outro tipo de método físico é a ressonância nuclear magnética. A ressonância nuclear magnética, turma, ela é uma técnica pouco usada. Por que ela é pouco usada? Porque ela é muito cara. Mas apesar de ser cara, a gente consegue obter o resultado da umidade do alimento em 1 minuto. Então, por ser uma técnica rápida, precisa e também não é capaz de destruir a amostra, é uma técnica mais fidedigna para poder determinar a quantidade não só de umidade, mas também teor de gordura em um alimento. Então, se na prova de vocês vier assim, qual das técnicas para determinar o teor de umidade de um alimento
é mais utilizada em forma rápida, que não deteriora a amostra e que é mais fidedigna, é a técnica de ressonância nuclear magnética. Porém, não é mais utilizada e não é tanto conhecida por ser uma técnica cara, uma técnica que leva um alto custo. Outro método físico que pode ser utilizado... Você pode dizer como é feito a ressonância magnética? A ressonância magnética, ao pegar o equipamento, a gente coloca a amostra nesse equipamento, né, da ressonância nuclear magnética. Ao colocar a amostra na ressonância nuclear magnética, são emitidos comprimentos de onda em cima daquele alimento, é óbvio que a gente programa para 1 minuto, e ao ter essa ressonância, esse comprimento de onda em cima desse alimento, rapidamente ela consegue oferecer uma leitura, uma medida, tá? E aí não destrói a amostra. Consegue fazer com que tenha o comprimento de onda passando em torno de todo o alimento, e então nessa leitura, em 1 minuto, a gente consegue saber o padrão de umidade e de gordura dessa amostra. É um comprimento de onda naquele alimento, quando coloca dentro da máquina, em 1 minutinho, tá? Dessa forma que é feito. Bom, o índice de refração. Como que acontece? É um método simples, um método rápido. Para isso, a gente usa um aparelhinho chamado de refratômetro. Lá no refratômetro, ele vai se basear na medida do ângulo de refração da amostra. Então, pega a amostra, coloca nesse aparelho, ele vai dosar, então, o índice de refração, ou seja, o índice de, como é que eu vou dizer, refração, como é que eu vou dizer isso de forma mais simples para vocês? Concentração, né? Como se fosse utilizado ali para mensurar a concentração de um açúcar, de um sal, de um álcool em uma solução aquosa, tá? Então, através desse índice de refração, é a concentração presente naquele alimento, seja de um açúcar, de um sal, ou de uma água, tá? Que no caso, nosso alimento, a gente está avaliando o índice de água. Então, nesse índice de refração, ele baseia a concentração que está presente do ângulo de refração da amostra. Na densidade, é um método também que é muito simples, que é muito rápido, que é muito barato, só que ele é pouco preciso. E aí, ele é mais utilizado para amostras com alto teor de açúcar. Então, existe um equipamento chamado densímetro. Nesse equipamento chamado densímetro, a gente coloca a nossa amostra, e ao colocar essa amostra, esse equipamento ele consegue nos dizer o teor, a quantidade de açúcar, o teor, a quantidade de água, através do peso dessa amostra, da densidade daquela amostra. Outro método é a condutividade elétrica. Esse método, ele vai se basear em uma condução elétrica que vai ser aplicada naquele alimento, e essa corrente elétrica que passa no interior do alimento, ela é proporcional à quantidade de água. Então, passa a condutividade elétrica proporcional à quantidade de água do alimento, que a gente vai se basear através de uma tabela, né? Existe a tabela lá com o alimento e a proporção de umidade que existe em cada alimento. E aí a gente consegue, com essa condução elétrica, em torno de 1 minuto, saber o quantitativo de água presente naquele alimento, tá? Então, é um método bastante rápido, só que é um método pouco preciso. Por quê? Justamente porque quando passa a corrente elétrica, essa corrente elétrica ela pode mensurar tanto a água livre quanto a água conjugada. E aí fica um pouquinho de ser preciso da gente dizer com exatidão a quantidade que pode estar presente no alimento, uma vez que pode ter água ligada ao substrato, tá? Bom, outro método que pode ser utilizado em relação à água. Em relação a
cinza, né, e conteúdo mineral nos alimentos. Então, a gente tem teor de cinza. O que significa o teor de cinza? É o resíduo. Quanto de resíduo inorgânico pode ficar depois que se queima a matéria orgânica, depois que a gente queima aquele alimento? Então, a cinza e o conteúdo mineral que pode estar no alimento é constituído de quê? De sódio, de cálcio, de magnésio, de alumínio, de ferro, de cobre, de zinco, tá? E aí, a cinza obtida, ela não é necessariamente a mesma composição da matéria mineral que está presente naquele alimento. Por quê? Pode ter uma perda, pode ter uma volatilização quando há queima desse alimento. Então, para a gente entender quais os elementos minerais eles se apresentam naquela cinza, a gente precisa fazer a dosagem, a gente precisa fazer a característica química da presença desses alimentos. Dessa forma, a gente consegue encontrar nesse teor de cinza os óxidos, os sulfatos, os fosfatos, os cloretos. Isso vai depender muito de qual a condição que o alimento ele foi incinerado, ele foi queimado. Onde é que a gente encontra teor de cálcio? Cálcio a gente vai encontrar no leite, nos peixes, em alguns vegetais, tá? Em baixa concentração, a gente encontra cálcio em açúcar, em amido, em óleo. Ferro, onde é que a gente encontra alta concentração de ferro nos alimentos? Em grãos, farinhas, produtos que são farináceos, nos cereais que são assados, cozidos, na carne, nas aves, nos frutos do mar, peixe, ovos, legumes, tem alto teor de ferro. Então, o paciente ele está com um baixo nível de ferro. Onde é que ele pode encontrar isso, essa fonte alimentar? Ele consegue encontrar em legumes, em frutos do mar, em carne, em aves, por exemplo. Tá? Sódio. Sal é a principal fonte, né, que a gente tem. E qual é a quantidade média? Onde é que a gente encontra? A gente pode encontrar em frutas, em cereais, em carne, peixe, ave, ovos, vegetais. Tudo são fontes de teor de sódio. Magnésio, você consegue encontrar em legumes, em cereais, em nozes também. Zinco em frutos do mar, tá? O zinco, o conteúdo de cinzas totais, ele pode até variar, né, em relação a esses minerais. Qual é a função desses sais minerais no nosso organismo? A gente tem, então, a função de fazer parte de ossos, de dentes, dando rigidez. Alguns desses minerais, eles podem aí fazer parte de alguns compostos, como enzimas, vitaminas, hormônios. Pode fazer parte de tecidos brancos, como é o caso do fósforo, que vai se encontrar lá no nosso cérebro. Esses minerais, eles podem manter o equilíbrio osmótico dos líquidos do nosso organismo. E com isso vai funcionar como o quê? Como um íon, tá? Então, isso vai colaborar na manutenção do equilíbrio ácido-base. Por quê? Eles vão se comportar tanto como ácido quanto como base. Então, eles são essenciais para o processo vital. Eles são essenciais em estar contido nos alimentos, tanto em quantidade quanto em proporção adequada. Para isso, existem diversos métodos que a gente pode utilizar aí para tentar determinar o teor de cinzas, tá? Então, existe o método de cinza seca, que determina a cinza total do alimento, né? Então, esse alimento ele é incinerado e é uma técnica simples, é uma técnica rápida, muito fácil de ser utilizada, do qual pega-se uma porcelana, coloca aquele alimento que ele foi previamente incinerado, frio, né? Então, lá nessa porcelana, você coloca numa mufla, que é um equipamento que está presente, vocês até têm a mufla presente lá no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e também no Laboratório Multidisciplinar. Ao colocar essa minha amostra na mufla, você coloca ali numa temperatura de 500 a 600 graus Celsius, né? Então, a mufla é o equipamento para incinerar a matéria orgânica da amostra.
É tipo uma espécie de forno, né, que alcança altas temperaturas. Quando essa cinza ela estiver pronta e não restar nada de resíduo preto de matéria orgânica, aí tira esse conjunto da mufla, coloca num dissecador para esfriar e pesa-se quando atingir a temperatura ambiente. Com isso, você vai ter a diferença de peso do material que foi incinerado antes e do material que passou lá pela mufla para que você tenha a cinza da amostra. Então, esse é o método de cinza seca, tá? Outro método que a gente pode utilizar também é o método da cinza úmida, que é aquele método mais utilizado para determinar a composição individual da cinza do alimento. É um método mais rápido, que tem uma baixa temperatura e que evita perda por volatilização. Então, você pode encontrar reagentes muito corrosivos, você pode utilizar reagentes muito corrosivos. É um método que necessita de uma maior supervisão, não precisa de uma amostra muito grande, tá? E com isso, você pode fazer com que tenha a digestão daquele alimento com um ácido. Só que, às vezes, um único ácido não é o suficiente para poder decompor a matéria orgânica do alimento. Então, você pode misturar. O mais utilizado, o ácido usado aí como um agente oxidante bem forte, é o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, ele completa a decomposição do alimento, ele leva o alimento a se decompor, acelerando o processo. Tá? Então, para acelerar mais ainda esse processo, você pode adicionar um sulfato de potássio, que aumenta o tempo de ebulição do ácido e aumenta o processo de cinza úmida para você poder determinar. Como que é feito, professora? O método de cinza úmida, né, lá do meu alimento. Então, para a amostra que contém proteína, que contém carboidrato e não tem gordura, mistura o ácido sulfúrico com o ácido perclórico. Coloque em cima do alimento e espera essa deterioração. Desvantagem, o ácido perclórico ele pode explodir, então muito cuidado ao trabalhar com esse tipo de ácido. Na digestão, quando você quer observar a decomposição de grãos de trigo, por exemplo, junta o ácido sulfúrico com o ácido perclórico em 10 minutos. Então, essa digestão ela acontece de forma muito mais rápida do que você misturar ali o ácido perclórico com o sulfúrico, levando 8 horas para a decomposição, se não houver essa mistura, tá? Então, a gente consegue, dessa maneira, analisar o teor de cinza desses alimentos, tanto de forma seca, quanto de forma úmida. Fora que teor de carboidrato, de lipídios, de proteínas, todos esses outros métodos vocês já viram em aulas passadas lá com o professor Irã. Então, junto esses métodos aplicados em relação a métodos de cinza, métodos de carboidrato, proteína, métodos de quantidade de água, de umidade, a gente consegue, então, saber que, para análise de um único alimento, a gente consegue ter diversas respostas, diversos testes aplicados para que a gente consiga, então, liberar o alimento com uma estocagem adequada, uma embalagem adequada, com determinado teor aprovado para que não tenha, então, alteração desse alimento, tá? Dessa forma, turma, a gente chega ao finalzinho da disciplina de análises físico-químicas e microbiológicas dos alimentos, do qual é uma área que o farmacêutico ele pode atuar, é uma área que o farmacêutico ele pode desenvolver, principalmente na área da bromatologia, a partir do momento que ele se predispõe a entender a composição alimentícia, juntamente com todos os métodos, tanto qualitativos quanto quantitativos em volta dos testes que envolve aí a determinação e teor da presença desses alimentos, da presença desses ativos, desses teores no alimento.
Beleza? Dúvidas, meu povo? Mas esse ela não